Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9. Nesta lição que estamos vendo, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nesta lição vamos estudar esta temática, uma visão bíblica do corpo. E por que precisamos estudar sobre o corpo, esse tema? Qual a sua relevância, qual a sua importância para nós? E por que tratar de algo tão simples assim, que faz parte da própria natureza do ser humano? Todos têm corpo, né? A exceção se alguns nascem com alguma mutilação, mas nós precisamos se voltar para esse tema. Por que estudar? Olha, se você acha que não é tão importante estudar esse tema, então pensa comigo acerca dessas coisas que eu vou te mostrar. Olha só. Saiu essa reportagem desde 2020 no G1. Hoje eu já vi vários vídeos desse casal aí. Diabão e mulher demônia de Praia Grande mostram modificações corporais. Vejam antes e depois. O que foi que Diabão fez? Ele vem fazendo uma série de cirurgias, ele e sua esposa, para se parecer o máximo com o demônio. Então ele já fez implante de chifres, de dentes, modificou, já mutilou seu nariz, né? Uma modificação no corpo. E é uma modificação que não volta mais, tá certo? Não tem mais como, se você corta a sua orelha, seu nariz, não tem como trazê-lo de volta nunca mais. Essa reportagem aqui é recente, olha, japonês, saiu no CNN, não só no CNN, em todas as redes de comunicação. É desse ano essa reportagem, gastou 70 mil, outros jornais colocaram 75 mil, o equivalente no nosso real, para se transformar em cachorro, e fez o primeiro passeio, né? O sonho dele era se tornar um animal, se parecer o máximo com um cachorro. E aqui no Jornal Diário de Goiás, que também saiu em diversos meios de comunicação, nós temos aqui o francês Anthony Lofredo, de 33 anos, que quer se parecer com Alien, um extraterrestre, o Alien negro, né? Ele tem um Instagram onde se divulga o Black Alien Project. Quer dizer, ele tem um projeto Alien negro, e ele já passou por dezenas de cirurgias também, modificações corporais, nos últimos anos. E dentre as alterações no corpo que Anthony Lofredo já fez, ele removeu as orelhas, grande parte do nariz, alguns dedos das mãos, ele afiou e pintou os dentes, bifurcou a língua e cobriu seu corpo com tatuagens. Além disso, ele tingiu os olhos e implantou próteses em partes do corpo e rosto. Então, veja aí o que ele já fez com o seu corpo e está fazendo, né? O desejo de ser um animal. Isso aqui é apenas um modesto exemplo do que está acontecendo no universo humano a respeito da compreensão de corpo, de vida, de sentido de vida, de busca de autossatisfação. Então, o nosso tema, ele tem uma proposta de defender o que é o corpo na perspectiva bíblica, na perspectiva divina, e ter uma visão bíblica e olhar porque esse universo da contracultura, esse universo da autonomia humana, em que você define meu corpo, minhas regras, ela vai além de qualquer compreensão natural. Por quê? Nós temos aí, aqui no Brasil, o camarada lutou, fez mais de quase 100 cirurgias no seu corpo para se parecer com o boneco da Barbie, o Ken,
né? E depois de muitas cirurgias que ele sofreu algumas alterações, ele se frustrou e disse que estava decepcionado tentando ser homem e mudou, se transformou na própria Barbie. Agora ele quer ser a Barbie e ele é uma Barbie transgênero, né? Agora ele assume essa nova postura. E assim as pessoas estão inconformadas consigo mesmo, com o seu corpo e buscam modelos e estereótipos que são criados pela própria cultura humana e fazem disso seu padrão de satisfação e felicidade. O que será que está faltando? O que motiva essas pessoas a fazerem isso? O que há nesse processo imaginário? É bem verdade que o direito e a liberdade de expressão, de fazer o que quiser com o seu corpo, é de cada um, mas não é bem assim. Ninguém pode decidir, vou me suicidar e se a justiça ver vai permitir. Vou amputar um braço e se a justiça ver vai permitir. Não vai, porque isso é um atentado contra o próprio corpo, contra o estado de sanidade, né? Existe um limite para cada situação, mas o que vamos aprender com essa lição de hoje? Primeiro, ela está dividida em 3 capítulos, cada capítulo tem um objetivo, e o primeiro é ensinar a criação do ser humano. Esse é o primeiro objetivo, ensinar a criação do ser humano. Por que ensinar a criação? Todos nós sabemos que o homem foi criado, já sabemos disso, na realidade. Nós precisamos repetir isso todos os dias que o homem foi criado, porque existe um conflito de cosmovisão. Existe uma cosmovisão que diz que o homem ele não foi criado, ele foi evoluído a partir da própria matéria, né? Da substância neutra, ele começou a surgir a partir de um processo químico do encontro de vários elementos e, naturalmente, com o passar dos anos e milhões de anos, que foi surgindo um ser que foi evoluindo e se transformou no que é o ser humano, o Homo sapiens sapiens. Essa é uma proposta que vai de encontro, que é tida como uma proposta científica, mas vai de encontro com a cosmovisão bíblica. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. O que a Bíblia defende sobre o corpo, para que ele tenha tanta importância? E terceiro, contrapor a visão secular do corpo, ou seja, é contra e opor, e colocar do lado oposto dessa cosmovisão que se dá sobre o corpo. Porque se nós entendemos, defendemos, cremos e vivemos a partir do texto sagrado da Bíblia, nós não podemos negociar ou estarmos totalmente abertos para qualquer coisa seja válida em qualquer decisão que se oponha e ponha em discreto aquilo que é a premissa fundamental, Deus. Embora eu tenha usado o termo premissa, é o fundamento, é isso que eu quero dizer, é a base, sabe? Postular de tudo. O nosso texto áureo nos diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, parte B, 13, parte B, né? 6 e 13, parte B. Quando ele diz, mas o corpo não é para, ou seja, esse para indica aí o objetivo, o propósito, porque esse para é uma preposição direcional, que direciona algo. Então, o corpo não é para a prostituição, não é para uma satisfação desregrada, desmedida e sem lei. Não, não. O corpo não é para isso. A prostituição nunca fez bem ao corpo, senão para o Senhor. Então, o objetivo é que o corpo é para o Senhor. A prostituição é uma prática material que busca apenas a autossatisfação sem buscar sem estabelecer parâmetros e princípios, sem analisar as consequências ou sequelas que podem estar por trás disso aí.
mas apenas a autossatisfação. Então, a Bíblia já confronta aqui, o corpo não é para a prostituição. Ou seja, o propósito do corpo não é para fins materiais de prazer humano. Não é essa. A primeira proposta não é essa. Segundo, aí ele vai dizer, mas se não para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, o corpo físico material existe para o Senhor, porque o Senhor requer o corpo. E de igual modo o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Porque essa exigência que o corpo material preste uma serventia ao ser divino e o divino que é esse corpo, se não para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ao invés de entregar o corpo à prostituição, entrega ele ao Senhor. Que o Senhor, ele faz do nosso corpo a sua morada, o seu templo, o lugar da sua habitação. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, ou seja, as igrejas, os templos que nós conhecemos e dizemos a casa de Deus. Não, a casa de Deus é o povo que está dentro e não o local onde esse povo se encontra. Não confundir isso. Então, Deus já habitou em templo feito por mãos humanas, templos de pedra, e o último foi o de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. A partir daí, ele institui uma nova realidade, que Jesus disse, vocês vão destruir esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Falava do seu corpo. Então, ele é o primeiro corpo a ressuscitar como morada de Deus, e faz do seu povo o seu próprio corpo e a sua morada. Então, a verdade prática nos diz, o corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, qual o limite da santificação mesmo? Qual o limite dessa preservação, dessa autonegação dos desejos infames da carne? Até a volta de Cristo. Esse é o limite. Enquanto ele não voltar, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, e ele deve ser preservado em santidade. Eis o grande desafio do cristão. Esse é o nosso grande desafio. A nossa introdução nos diz: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, conforme 1 Coríntios 6:20, apresentai os vossos corpos. Olha o que Paulo diz aqui. Não sois de vós mesmos, então deve apresentar o corpo, 6:20, porque foste comprado por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no corpo. Então, o corpo é para a glória de Deus. E no capítulo 11 dessa primeira carta também, ele diz assim, capítulo 11, veja o que Paulo diz aqui, versículo, Deus é a cabeça de Cristo, versículo 7, que na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. O profeta Isaías disse, o homem que criei para a minha glória. Então ele foi criado para glorificar a Deus, para externar Deus, para manifestar Deus. Então Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado, que isso tem que ser no processo da regeneração. O homem que nasceu de novo, foi gerado de novo, regenerado. Uma vida de santidade. E aí Pedro diz da sua carta, como é santo aquele que vos chamou, citando o Levítico, ele diz, sede santo também em toda vossa maneira de viver. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente de preceitos divinos, ou seja, não depende de Deus de princípio, não existe essa ideia que o corpo é morada de Deus, é templo de Deus. Então é meu corpo e minhas regras. Quando alguém quer dizer que está servindo a Deus,
dentro de uma igreja inclusiva, com liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo, não está seguindo o que Deus quer, está seguindo o que o seu coração quer. Então, nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Então vamos lá? A criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem, ele foi criado e não evoluído. Existe uma proposta da visão secular que o homem, ele é produto da evolução. A Bíblia nos mostra que o homem foi criado por Deus, diz que ele tem a imagem de Deus, tem a vida de Deus dentro dele, que é o sopro de Deus. Mas o homem secular não, ele não tem nada com Deus, porque ele evoluiu a partir de uma pequena matéria, de uma célula, virou uma ameba e foi se desenvolvendo e até chegar ao que ele é hoje. Esse homem evoluído, ele não depende de Deus por trás para que ele venha existir. No entanto, o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato, não por um processo evolutivo. Não. O homem bíblico não evoluiu, ele foi criado, e já criado pronto. Assim o homem, Adão, essa palavra Adão, foi formado do pó úmido da terra, conforme Gênesis 2 e 7, Salmo 73 e 5. Assim sendo, Adão, que essa palavra significa humanidade, homem, homens, ele foi tirado da Adamá. Adamá é o barro, é a terra vermelha. Ele foi tirado da Adamá e se transformou em Adão. Esse termo Adão, que vai dar Adão, ele pode representar humanidade, homem, no sentido genérico, como no sentido específico. O primeiro homem criado, que seria o Adão, como é bem conhecido. Mas esse nome aparece na Bíblia centenas de vezes no Antigo Testamento para ser traduzido apenas pela palavra homem, e não identificando o primeiro homem, Adão, né? Mas homem no sentido de humanidade. Então esse homem, esse Adão, que é o sentido genérico do termo, né? Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher tomada do corpo de Adão. Ou seja, o material genético que Deus fez o homem, que transformou ele tirou e fez a mulher. Logo, a mulher provém do homem e o homem provém da mulher, porque o primeiro filho de Adão e Eva vem de Eva. Já não... O primeiro é criado e a mulher saiu do homem, mas o primeiro homem agora ele sai da mulher depois de Adão. Além disso, o homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, o que ele não fez com nenhum dos animais. Aqui distingue o ser humano de um animal. Todo animal é irracional, mas o homem é racional, porque o homem tem a imagem de Deus e Deus é racional, Deus tem razão, Deus tem consciência. Então o ser humano ele tem razão, tem consciência, ele tem a capacidade volitiva de fazer escolhas. É um sujeito volitivo que faz escolhas, que expressa sentimentos, desejos de liberdade, tudo. E os animais não têm isso. A constituição do ser humano. O ser humano que Deus criou, ele é tricotômico, ou seja, ele tem 3 partes ou 3 tomos. Tricotomo, tomia é tomos, então, ou partes. Uma biblioteca, uma enciclopédia, costuma-se dizer enciclopédia de 6 tomos, tem 6 partes. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tricotomia são 6 partes, essa é a ideia.
E essa parte diz respeito ao homem exterior, que é o corpo, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3, a gente vê que Deus diz que não vai mais estar contendendo com o homem. Olha, 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ou seja, é carnal, ele tem um corpo de carne. Essa parte externa humana é o corpo, e é o homem exterior. Já o homem interior, ele é composto de duas partes, espírito e alma. É bem verdade que essas duas partes se fundem. Há muitos textos que tratam alma como se fosse espírito e espírito como se fosse alma. Porém, nem tudo que se diz do espírito se diz sobre a alma, que deixa claro que eles têm funções distintas. E o livro de Coríntios, capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, Paulo faz essa afirmação para nós. 4 de 2 Coríntios, versículo de número 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o corpo físico, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É bem verdade que quando chega um certo tempo da vida, da idade, o corpo externo, o homem exterior, ele começa a se corromper, ele começa a definhar, começa a perder as forças, começa a revelar uma série de problemas, porque o corpo exterior ele está se corrompendo e será corrompido totalmente pela terra. Mas o homem interior se renova de dia em dia, disse Paulo. Então, o homem interior ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Alma e espírito. E o corpo será o invólucro onde estarão presentes alma e espírito, fazendo assim uma só pessoa. Não podemos pensar em pessoas separando o corpo, alma e espírito. Isso tem que estar unido. E primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Logo, exige um padrão de santidade em espírito, alma e corpo para a vinda de Jesus, nosso Senhor. Logo, esse homem interior, juntamente com o homem exterior, faz uma só pessoa. Então, essa pessoa, na hora que separar alma do corpo ou espírito do corpo, esse ser humano ele vai tombar. Não tem como manter essas duas coisas separadas, vivas. Queda e restauração humana. Afetado em todas as áreas, o ser humano, depois da queda, a queda é o pecado universal, é o pecado original, praticado por Adão e Eva, e esse pecado, ele afetou bruscamente, de forma genérica, o ser humano, não de forma parcial, mas genérica. De acordo com a teologia sistemática pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. É bem verdade que se o corpo levar uma pancada, um corte, uma queimadura, a alma expressa essa dor, esse sentimento. Não tem como isso não afetar o outro. Se fala muito hoje pela medicina em doenças psicossomáticas. Psico vem da psique, da parte interna do ser humano, do homem interior. E somática porque ela atinge o corpo. A pessoa sente um problema na alma e ela começa a se entristecer, se enraivecer, ela começa
a guardar sentimentos ruins, isso pode lhe atingir brutalmente, e isso será externo no corpo. O corpo perderá a força, a vontade de comer, perderá a saúde, pode manifestar problemas de peles, e tudo isso, problemas psicossomáticos. E o corpo reage a partir dos sentimentos do lado afetivo. O homem interior move o homem exterior. E o homem exterior leva para dentro do homem interior todos os impactos do mundo externo à sua volta. Enquanto o homem ele está recebendo contato com Deus por meio do Espírito, comunicando a alma que expressa os sentimentos no corpo, e o corpo expressa para o mundo. Isso faz de fora para dentro e de dentro para fora, mas não dá para separar isso e querer dizer só a alma está atingindo, só. Embora haja uma consciência de corpo e espírito e alma. Como assim? Eu vou ler um texto poético para você, que é fantástico, o Salmo 42. O salmista está no monólogo, que é conversando com ele mesmo. E o que ele expressa neste Salmo 42? Veja só. Ele diz assim: como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está dizendo a Deus com a consciência que a alma dele tem desejo de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? Aí ele diz assim, ainda versículo 6. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Dentro de mim é do corpo. Lá dentro está a alma e a consciência dele, que é gerada pelo Espírito, diz que os sentimentos dele estão abatidos. E aonde? Dentro de mim, do meu corpo. Então, sinto a batida dentro de mim a minha alma, lembrando-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Aí é isso que ele diz, versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Dentro de mim de onde? Do meu corpo, a alma. Então, ele tem consciência que a alma está perturbada e está conversando com ele mesmo. Por que estás perturbado, ó minha alma, dentro de mim? Veja que este salmo ele expressa todas as dimensões ao mesmo tempo de uma relação. Então, Paulo disse: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Logo, o homem ele é constituído dessas três partes. É um ser tricotômico. Né? E agora, isso não é um motivo para você estar brigando com quem defende uma dicotomia. Então, esse homem ele foi afetado. Logo, a vida espiritual não está desassociada de seu corpo. Logo, o que ele faz no corpo afeta o lado espiritual. Ele precisa estar lembrando disso, porque não, quem caiu, quem pecou foi minha alma, não foi meu corpo. É impossível. O corpo efetiva os comandos da alma, dos desejos da alma. Veja o capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer, o corpo tem o propósito de glorificar a Deus. Neste capítulo 2, nós vamos ver que a visão bíblica do corpo. O que a Bíblia diz acerca do corpo? Estou tomando água para cuidar do corpo. Porque ele é templo e morada do Espírito Santo, ele precisa ser hidratado, cuidado, né? Do corpo. Olha só, nesse capítulo, nós temos essa divisão aqui, em que
a parte exterior do homem. Essa parte exterior no grego é soma. Soma é a palavra corpo, né? E ela é retratada sempre nas escrituras e dando distinção porque normalmente identifica a parte exterior do ser humano, essa parte soma, e conforme Mateus capítulo 10, versículo 28, palavras de Jesus, e nesse texto nós temos um fundamento que a alma é imortal, né? 10 e 28 diz assim: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, se alguém assassinar alguém, ele matou apenas o corpo, levou a morte ao corpo, mas não pode matar a alma, a parte imaterial, a parte espiritual. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem tem o poder de destruir alma e corpo é Deus, ninguém mais. Mas os homens não têm esse poder. Eles podem matar o corpo, mas não a alma. Logo, nós precisamos saber que esse corpo é a parte externa, né? O homem exterior. O homem interior, muitas vezes, essa parte da matéria também é chamada de sarx, carne, que é um termo usado tanto para corpo quanto para natureza maculada pelo pecado. Tanto um quanto o outro. Ainda falando de corpo, 1 Coríntios 15 e 38, o apóstolo Paulo nos diz assim, falando da ressurreição. 15:38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, é o corpo que Deus dá para as sementes, para os peixes, para os animais e para os seres humanos. Cada espécie tem um corpo específico. Então, o corpo glorificado é um corpo restaurado. Haverá um corpo na regeneração final. Mas esse corpo também é chamado de sarx. O termo sarx no grego, né? Aí você tem a palavra sarcófago, que é comedor de carne, que é onde colocava o corpo dos egípcios, né? Sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Logo, a carne se refere ao homem exterior, é a sua estrutura física. Veja o que diz Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou e ele se apresentou aos discípulos e alguns duvidaram que era ele. E ele deu os sinais, dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, toque em mim, sintam isso, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Ou seja, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em um corpo, porém glorificado. Tinha carne glorificada ali. Então as pessoas não podem confundir isso. Em Atos capítulo 2, versículo de número 31, o apóstolo Pedro, na sua pregação, diz assim, 2:31 de Atos: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, ou seja, a sua carne experimentou a corrupção. Porque a carne é a primeira a se corromper, o corpo, quando é sepultado. Jesus não passou por isso. Templo do Espírito Santo. Essa é a segunda parte do capítulo 2 da lição. O corpo é para o Senhor
E quando ele diz que o corpo é para o Senhor, ele fala do propósito do corpo, da existência do corpo em nós, para nós, é essa, glorificar o Senhor. Então o corpo é para o Senhor. Quer dizer, eu recebi um corpo, mas esse corpo não é meu no sentido de ser só meu, autonomia total, independência de Deus. Não, de forma alguma. Esse corpo existe para glorificar a Deus. Então ele nos mostra isso. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido, se unir ao próprio Senhor, porque o corpo é dele. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus, conforme 1 Coríntios 6:20, que já lemos. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. E aí ele vai nos mostrar para não pecar contra o corpo. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Veja 6:18 de 1 Coríntios. Esse capítulo 6 de Coríntios aqui, essa parte final é só de exortação. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 17. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não podemos pecar contra o corpo, não devemos pecar contra o corpo, porque esse corpo não é meu. O apóstolo Paulo vai dizer que é nosso, mas acima de tudo pertence a Deus. Veja o que ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo... volta aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo, então pertence a você, né? O meu corpo pertence a mim, é santuário do Espírito Santo? Então esse vosso passa a ser ou seja, dá posse ao Espírito Santo. O que é meu agora é do Espírito Santo. Não, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E aí você mesmo deixa de se auto-pertencer para pertencer a Deus e ao Espírito Santo. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Voltou a afirmar que o corpo é nosso. Mas esse corpo e nós mesmos pertencemos ao Espírito Santo, a Deus. Veja, por isso que o cristão ele precisa glorificar a Deus no corpo. E isso leva a uma outra dimensão, glorificado na ressurreição. O corpo será glorificado na ressurreição, e ele tem por base, por fundamento, que ele será glorificado, a própria ressurreição de Cristo. Quem crê em Cristo recebe a promessa de Cristo, a proposta de Cristo. E então Cristo ressuscitou, aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, conforme Hebreus 2,14, e garantiu a nossa ressurreição, removeu todo o medo da morte. E agora que ele garante a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6:14 diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Quer dizer, o que ressuscitou o Senhor nos ressuscita também. Então a ressurreição de Cristo é garantia da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 6. A redenção do corpo conforme o de Cristo. Cristo foi glorificado no corpo e nós esperamos sermos glorificados no corpo. Romanos 8:23 diz assim: E não somente ela, mas também nós, ela quem? A natureza que está gemendo, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo.
Filipenses 3:21 diz que em breve Deus vai transformar o nosso corpo abatido. Seremos atraídos pelo seu poder e transformados. Veja como isso é belo e tremendo. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o capítulo 3, a visão secular do corpo. Se a visão bíblica do corpo é que ele foi criado por Deus, recebeu o sopro de Deus, que ele é tricotômico, ele é o corpo, alma e espírito, logo, esse corpo, ele não pode existir sem a concepção que Deus lhe deu vida. A sua vida vem de Deus, a sua imagem vem de Deus. Então, a nossa vida se torna, então, uma vida sagrada, porque ela tem a parte divina, a parte imaterial. Ela não é simplesmente como o animal irracional que não recebeu o sopro de Deus, embora seja criatura de Deus também. Mas é algo mais superior que nos coloca em contato direto com Deus. Por isso que o ser humano vai morar com Deus para sempre, aqueles que forem fiéis, responder o chamado do Senhor, porque ele foi feito à imagem de Deus e Deus vai atraí-lo para si de volta. A visão secular do corpo, ela trabalha na perspectiva do hedonismo e do narcisismo. Essas duas perspectivas filosóficas que dominam a humanidade desde os filósofos clássicos antes de Cristo, ela concebe a ideia de hedonismo, que seria um estilo de vida que foca no prazer. Ou seja, qual o propósito da existência? Que os estoicos e epicureus, seguidores de Zenão e de Epicuro, e os seguidores de Zenão diziam que o prazer é o sumo bem da vida, é o prazer. Ou seja, se você vive aqui e a sua vida é efêmera, então você precisa gastar o máximo da vida aqui e explorar o máximo de prazer. Então o estilo de vida foca no prazer como meio de escapar do sofrimento, né? É o meio. Então busca satisfação para diminuir o teu sofrer no dia a dia. Busca dar prazer ao teu corpo. O apóstolo Paulo diz: se nós não tivéssemos esperança, nem estivesse aguardando na ressurreição de Cristo, então o que deveríamos fazer? Viver de forma irresponsável e dizer assim, focando só no prazer. Isso seria o suficiente. 1 Coríntios 15:32. Qual a proposta? Se como homem lutei com Éfeso, com feras. Paulo está dizendo, eu lutei lá com feras, como homem em Éfeso. Que me aproveita isso? Que adianta eu ter lutado tanto? Se os mortos não ressuscitam, se não tiver esperança da ressurreição, comamos e bebemos que amanhã morreremos. Essa afirmação de Paulo vem dos filósofos gregos que diz, vamos comer e beber que amanhã a gente vai morrer. Então aproveita a vida hoje. É o carpe diem, aproveita o dia, aproveita a vida, seja feliz hoje. É a expressão francesa, né? Carpe diem, aproveita a vida. Essa visão hedonista, ela é perigosa. Por quê? Quando a pessoa foca no prazer porque não tem esperança na vida após a morte, quando a pessoa faz do prazer um modelo de escapar do sofrimento, aproveitar o máximo da vida pelo prazer, sem limites, sem regras, ele está fazendo desse próprio prazer o seu Deus, a sua satisfação, ou seja, a objetificação de Deus quando se torna o seu objeto de prazer. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Essa é a expressão de Paulo, Filipenses 3:19, que diz assim: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre.
A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. Vamos aproveitar o máximo da vida. Quer dizer, só está preocupado com o ventre, com o prazer ventríloco, a questão interior e nada mais. Então, Paulo chama isso de infame e que eles vão para a perdição com essa proposta. O filósofo Friedrich Nietzsche, alemão, existencialista, ateu, que tem influenciado o século XX intensamente, que Hitler se inspirou muito nas suas ideias, segundo alguns pesquisadores. Ele contraiu muitas doenças, inclusive morreu de sífilis. E o que ele fazia? Ele, ao invés de se tratar das suas doenças, se dedicava ao prazer, ao erotismo, à imoralidade, que era um meio de escapar da dor, era dando prazer ao corpo. Então ele alugava muitas prostitutas para satisfazer seu bel prazer, seus instintos indomesticáveis, né? O narcisismo é o amor excessivo por si mesmo, é quando uma pessoa se ama tanto a ponto de não amar mais ninguém. A palavra narcisismo nasce do mito grego. Narciso era um sujeito que todos se apegavam a ele por conta da sua beleza, se apaixonavam por ele, e ele nunca tinha se visto. Um dia ele se olhou diante de uma fonte de águas no ribeiro, ele parou e viu o seu rosto. No que ele viu o seu rosto, ele se apaixonou de tal maneira por ele mesmo que ele morreu afogado. E ali nasceu a planta que chamou de narciso, né? E aí ele nasceu na psicologia, na psicanálise, o complexo de Narciso. O narcisismo são pessoas, é definição de pessoas que se amam excessivamente. E nesse excesso de amor por si mesmo, elas buscam um referencial de autoestima em si mesmas. Se a pessoa não fizer isso, e as pessoas buscam então tratar o corpo, fazer cirurgias plásticas, fazer tanta coisa, a busca pela estética, por padrões de beleza, para estar bem, para se sentir amada, para se sentir feliz, para sentir que você é o melhor, para impressionar as pessoas, para se projetar socialmente. Elas investem demais em si mesmas. Então tem pessoas que não conseguem nem sorrir direito de tanta plástica, aquele negócio preso, aquele sorriso, né? Esborrachado, esticado, tentando fugir do envelhecimento, tentando fugir. Isso não quer dizer que a pessoa não precise tratar, fazer exercício, buscar qualidade de vida, não. Estamos falando aqui do excesso de uma superestimar-se de tal modo que a pessoa se ame de forma excessiva. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3:2 que surgirão homens amantes de si mesmos, são homens narcisistas. Erotização e libertinagem. Com essa proposta que o corpo, meu corpo, minhas regras, e que nesse mundo você precisa libertar o corpo, como Michel Foucault, um filósofo francês, mostrava o corpo que precisa ser liberto, que quando o corpo recebe muitas regras e imposições, esse corpo está aprisionado, ele precisa ser liberado. E o corpo é uma das fontes de prazer que o ser humano tem. Daí que os sexólogos trabalham muito buscando as zonas erógenas no corpo, né? Todos os pontos que podem provocar e sinalizar prazer. Então, sem estabelecer limites para o prazer no corpo, se busca o máximo de exploração no próprio corpo. Com isso nasce a erotização, a exploração do corpo nas diversas áreas. E começa a erotizar o corpo por meio da arte, da música, do teatro, e todos os meios banalizar o corpo. Inclusive tem defesas no universo acadêmico onde se banaliza o corpo, citando partes do corpo, principalmente, não me atrevo aqui nem a dizer as palavras, usando anos com palavras de baixo escalão, em títulos acadêmicos, não sei até que ponto a academia desceu a tal nível, né?
para fazer certas defesas de banalização. Depende muito do programa, depende de quem é o orientador, depende de quem são os professores, depende da banca, depende de quem está defendendo, e tudo se torna válido em nome da filosofia, da liberdade, do autoconceito, da emancipação do homem diante do divino, das regras divinas. Quando o homem se sente emancipado de Deus, quando ele se sente o Senhor da sua vida, quando ele se sente livre para fazer o que quer, então ele rompe com tudo. E aí o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, aliás, 26 e 27, está faltando um 2 aí, está 6, mas é 26 e 27. Paulo diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando o homem busca por si mesmo a sua autoliberdade, ele começa a desenvolver o que se chama de autonomia, autos próprios, nomia lei. Quando o homem se torna a sua própria lei, então ele se torna alguém entregue a si mesmo. E aí Deus diz: você quer? Vai. Mas eu vou cobrar lá na frente, que o dia do juízo vai chegar. Essa erotização constrói um padrão de licenciosidade, onde a libertinagem, que não é a liberdade, é a extrapolação da liberdade, da conduta sexual desregrada, onde não se há nenhum limite, nenhuma crise de consciência. Nós vemos pessoas que faziam parte do mundo social aí, da fama, e chegaram a se converter, assumiram um padrão, deram testemunho, escreveram livros, e vivia no mundo da prostituição, e de repente tomba, cai novamente, desce para a lama, e de repente começa a defender uma espécie de liberdade, que não é liberdade, é libertinagem. Um padrão que qualquer pessoa que tenha bom senso terá nojo e vergonha até de falar. Então as pessoas, elas confundem isso, confundem liberdade com libertinagem, essa licenciosidade, essa extrapolação dos limites, das fronteiras, dos padrões comuns, naturais, que estão estabelecidos por Deus. Por isso que o ser humano quer defender um tipo de corpo não criado, mas evoluído. Não submisso a Deus, mas submisso a si mesmo. Essa subjetivação do corpo que é implantada pelo homem, nessa autonomia, nessa liberdade plena que ele estabelece, é justamente essa liberdade incondicional, que não há nenhuma condição sobre ela, é para que ele viva sem nenhuma crise de consciência moral, ética, diante de Deus. Mas dizer: Deus é o meu Deus, meu protetor, meu Senhor, mas não obedece, não honra, não respeita, mas Deus é meu Deus porque eu estou adequando Deus à minha vontade, aos meus princípios, e não me adequando aos princípios divinos, nem dizendo que ele me fez assim, a sua imagem e semelhança, e eu estou bem assim, eu preciso modificar-me todo para ser feliz, para estar bem, e aí um bem sem Deus. Liberdade e autonomia. Essa liberdade buscada pelo homem, essa autonomia que ele busca, muitas vezes alimentada pelo existencialismo ateu, como já citei o de Nietzsche aqui, Friedrich Nietzsche, é um existencialismo ateu. É uma liberdade incondicional, não tem condições. Você se torna o seu próprio padrão, a sua própria determinação. Logo, neste aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. E é assim que o mundo caminha. Que tenhamos cuidado e tenhamos misericórdia daqueles que não conhecem a verdade, oremos por eles. Peçamos ao Senhor misericórdia para que eles conheçam a verdade e sejam libertos. Conheçam o amor de Deus, se voltem para Deus, que é o seu Criador, e vivam de fato a imagem e semelhança de Deus,
e desfrute de uma nova vida por meio do novo nascimento, da regeneração que é proposta no Evangelho de Cristo Jesus. A nossa conclusão é esta, que criado na terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Uma coisa leva a outra, né? O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro, então tem que estar santo para ele habitar. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos serão glorificados, né? Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo, entregar qualquer coisa, está tudo bem, é tudo normal, é tudo relativo. Você quem escolhe, você quem define. Não, Deus é quem escolhe, Deus é quem determina, Deus é quem estabelece os padrões. Se não estamos dispostos a nos submeter aos padrões de Deus, então não estamos dispostos a servir a Deus. Que Jesus diz, quem deixar pai, mãe, irmãos, filhos, amigos, parentes, por amor de mim, não é digno de mim. Que não tomar a sua cruz a cada dia não é digno de mim. Então, o princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a ordem divina para nós, escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui nós finalizamos mais uma aula e te aguardamos para a próxima aula para estudarmos a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Dando continuidade a essa temática do corpo, agora se voltando para o homem interior, a nutrição espiritual. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você, suas aulas, seus estudos, seus alunos, seu projeto de crescimento. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.